Bem-vindos a mais um conteúdo da Produtora 76 e hoje a gente vai falar sobre como construir um podcast para as empresas de forma que você gere receita e aumente a fidelidade dos clientes. E hoje eu tô aqui com uma convidada super mega especial, já vou falar o nome dela, que é CEO de uma empresa de tecnologia que faz parte do mesmo grupo que a Produtora 76, o grupo GVP. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como o podcast pode transformar a imagem e a autoridade da sua empresa. Estamos aqui hoje com Karin. Tudo bem, Karin? Como é que você tá? Eu tô ótima, e você? Perfeito. Oi, pessoal! Espero que vocês curtam muito esse conteúdo. A gente vai contar muita coisa boa e eu tô aqui para contar como o podcast transformou e está transformando o nosso relacionamento com clientes e leads. Então, a gente vai começar contando um pouco algumas coisas aqui sobre como estruturar um podcast e fazer algumas amarrações com a nossa história, tá bom? Legal. Então, a primeira coisa que a gente tem na cabeça quando a gente pensa em um podcast é construir um podcast de sucesso. E aqui a gente vê que cada vez mais as pessoas que chegam para produzir um conteúdo aqui, elas têm essa dúvida do que realmente é um podcast de sucesso. E eu costumo separar entre dois grandes públicos. O público que é a pessoa física, que vem aqui por algumas expectativas, e a empresa. Geralmente, quando vem como pessoa física, ele está procurando um reconhecimento pessoal, aumentar o espectro dele de pessoas que ele consegue atingir na área que atua. Ele também está muito buscando a parte de expressão criativa, de lance de como eu me mostro para o meu público e também, lógico, a monetização. Isso geralmente são as principais questões que o público, pessoa física, busca. Muitos influenciadores, pessoas que são algumas autoridades na classe artística, mas a gente vai falar aqui especificamente de um outro público, que é um público de um CNPJ, um público que tem uma empresa. Business. Um business, exatamente. Esse público, quando a gente vem aqui, eu vejo que ele tem principalmente uma aspiração, em primeiro lugar, de aumentar a visibilidade da empresa dele, da marca dele. Em segundo lugar, ele quer educar ou o próprio público dele ou os colaboradores. E não menos importante, ele quer levar um pouco de humanização da marca. E eu vejo que as empresas que mais passam por aqui, que mais têm resultados, não são as que só escolhem o objetivo, mas são as empresas que conseguem ter consistência, construindo vários episódios, criando séries. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre, principalmente, quando você fala de podcast como business case, que é um dos itens que o pessoal mais traz aqui, que é trazer o cliente, o fornecedor, para mostrar o que ele é capaz de transformar em um negócio. Eu acho que algumas questões são importantes quando a gente fala de podcast para business case, né? Então, realmente essa questão da constância, né? Não ficar fazendo episódios soltos, né? Ter essa constância, uma periodicidade. E o que é legal e o que a gente vivenciou criando esses podcasts? A gente determinar os objetivos, né? Porque você precisa ter uma linha de conduta, né? Uma linha de roteiro no podcast. Então, quando a gente começou a idealizar essa estrutura de podcast, a gente tinha em mente o quê? Que a gente queria primeiro estreitar os relacionamentos com os nossos clientes, porque era muito difícil conseguir agendas, era muito difícil, às vezes, pela localidade ou até essa questão de estar o tempo inteiro fazendo aquelas reuniões super formais, a cada 15 dias, a cada um mês, aquela reunião, que são super importantes, mas às vezes perdia um pouco essa questão do relacionamento, que hoje é muito importante para as empresas. A gente sabe que está na era do relacionamento, que o relacionamento ele ajuda a manter essa fidelização e também a gerar novos negócios, né? E isso é um relacionamento bem feito, não é um relacionamento da forma errada, né? Que a gente fala, tipo, eu vou criar um relacionamento só com interesses ou vou criar um relacionamento para conseguir algo em troca, né? Na realidade, realmente é estreitar, porque quando você estreita o relacionamento, você consegue entender melhor o seu cliente e o seu cliente também te entender. Então, a gente tinha muito desse desenho no começo. Então, estreitar relacionamento, contar um pouco, né, de como a gente conseguiu agregar no negócio através, né, do antes e do depois. Então, por exemplo, quais eram as dores e como que a gente entrou
para apoiar e até discutir mesmo, né? Ser um momento de um laboratório de ideias, porque você tem muito que compartilhar e muito para receber. Então, é um momento de realmente uma fomentação de ideias. Então, acho que o primeiro passo, no nosso caso, foi esse desenho, né? Onde a gente primeiro determinou o objetivo. E depois a gente partiu aí para o passo de conseguir trazer os clientes, porque até então era algo muito novo. Então, quando a gente chegava, vem participar de um podcast, a gente também tinha as questões de, eu tenho vergonha, eu não sei como vai ser, será que vai dar, eu vou saber falar, eu não vou saber falar. Então, a gente conseguiu criar também um ambiente bem harmonioso e levar realmente como uma coisa leve, porque eu acho que isso também é legal para as empresas. O podcast, ele traz o conteúdo, ele traz os cases, mas ele traz de uma forma mais leve aquele relacionamento que corporativamente às vezes é super, super frio, super pesado, né? Então a gente conseguiu criar esse ambiente e aos poucos, né, à medida que os nossos clientes viam alguns clientes nossos gravando, aquilo meio que foi virando uma engrenagem. Poxa, eu também quero gravar. Poxa, foi muito legal. Então, acho que teve toda essa linha. Porque o que eu vejo das pessoas que principalmente buscam a gente para poder gravar um podcast, seja tanto a pessoa física quanto a empresa, ele já enxerga uma dificuldade de cara de será que eu vou trazer? Será que eu vou conseguir trazer as pessoas para cá? Então, essa eu acho que é uma das grandes dificuldades. E qual foi a dica aí? Qual a dica para conseguir trazer as pessoas para cá? Qual que é o modelo que vocês adotam para poder trazer as pessoas para participar do podcast? A gente começou mapeando os clientes que estavam mais abertos a isso nesse momento, né? Então, os que a gente já tinha um relacionamento mais próximo, pessoas que, na nossa visão, tinham mais esse perfil de darem o sim para a gente. Lógico que a gente levou nãos, né? Mas a gente conseguiu trazer o primeiro, né? Depois a gente trouxe mais um e a gente ia mostrando para os outros os podcasts que a gente tinha gravado. Falava, olha, acessa aí, não precisa ver tudo, mas vê um pouquinho, vê como é leve, vê como é legal. Então, o primeiro passo, porque eu acho que é o primeiro medo de todo mundo que vai gravar podcast será que eu vou conseguir ter alguém para gravar conteúdo comigo? Será que eu vou conseguir trazer um cliente? Será que eu vou conseguir trazer um lead para gravar? Então, foi isso. A gente fez primeiro um mapeamento dos relacionamentos mais próximos com pessoas que tinham fit com o podcast, né? Então, assim, não simplesmente trazer pessoas aleatórias. A gente buscou realmente quem são as pessoas dentro das empresas que têm fit para gravar esse podcast. E aí a gente foi trabalhando e acabou que virou mesmo uma rodinha. As pessoas viam e acabou despertando interesse e falou, poxa, é legal fazer mesmo, nossa, eu vi. E aí foi caminhando. Tá. E, por exemplo, vocês estão seguindo algum roteiro? É um papo mais livre? O que você acha que, quando a gente fala de geração de business case com relevância, que faz sentido para, no final das contas, gerar lead ou transformar em autoridade, as pessoas olharem para aquele podcast com um perfil de que eu preciso fazer o que esses caras fizeram para ter um resultado similar. Existe um roteiro? Vocês planejam um roteiro antes? Conta mais ou menos como é que é esse pedaço. Existe, porque aí a gente vai para o segundo medo. Quando a pessoa aceita vir para o podcast, vem o que a gente vai falar, né? E do nosso lado também, procurar entender do que o cliente pode falar, né, ou o lead, ou que ele não pode, porque existem informações, existem situações que não podem ser ditas. Então, a gente sempre tem um bate-papo para realmente entender, a gente explica qual é o objetivo do podcast, do que a gente está querendo falar, e a linha, olha, nosso briefing vai ser esse, a gente vai te apresentar, a gente vai apresentar, você vai se apresentar, vai falar da empresa que você atua, qual que é o negócio, a gente vai entrar no assunto. Isso aqui a gente não vai tocar. Legal, então, você quer abrir, você pode falar, por exemplo, de percentuais de crescimento, de percentual de crescimento em vendas? Não posso, mas eu posso falar que foi de sucesso. Então, a gente procura fazer um alinhamento e realmente a gente tem um roteirinho de entrevista. As principais questões para o cliente também. Às vezes, porque por ser a primeira vez de estar gravando, ou por não ter gravado muitas vezes, às vezes também naquele momento dá um branquinho. Então, a pessoa também faz as anotações dela para ter um material de apoio. Então, a gente sempre brifa antes. As entrevistas não são sempre com você, é isso? Não. Vocês escalam pessoas que têm
características para entrevistar? Ou como é que Sim. você escolhe as pessoas que vão fazer essa entrevista? Como é que é Então, isso? acho que eu cheguei a gravar uns 2 primeiros episódios, né, quando o projeto começou. Até falando, a gente gravou alguns episódios internos para mostrar para os clientes também, né, o Uhum. que era o podcast, falando muito do nosso negócio, de experiência do cliente, de algumas coisas na área de tecnologia. Então, eu acho que eu gravei uns 2 ou 3 episódios, mas eu tenho 2 pessoas no time que cuidam desse relacionamento com o cliente e que são ótimas para isso, melhores do que eu, fazem com muito mais maestria do que eu, e que a gente gravava junta, né? Então a gente foi gravando e aí aos poucos elas assumiram essa frente e hoje elas são as hosts do nosso canal. Perfeito. E quando a gente fala de, continuando na linha de business case, o YouTube, na verdade, é um mar aberto. Então, você não sabe para quem que você está se comunicando. Diferente de algum canal específico que você aborda ele traz o lead. Qual que é a principal dica para capturar esse cara no momento que ele está ali assistindo o podcast? Como é que você Eu faz acho que para uma trazer coisa ele para para ser... manter ele assistindo o canal. Não para manter assistindo o canal. Isso também é importante, mas para você ter certeza de que ele vai ser convertido para sua base. Falando de CTA, você joga um QR Code, Ah, tá, você tá. joga um link, como é que isso É acontece no canal em si? importante você ter algum modo para medir conversão, ou link, ou um QR Code, algo que aqueles clientes, aqueles leads que assistiram, se interessaram, né, eles se conectarem com você. Tanto que para a gente, uma estratégia aí que a área de marketing adotou foi dentro do nosso site colocar alguns episódios, né, onde existem cases relevantes. A gente tem até alguns episódios lá onde constam cases premiados que a gente teve com clientes. E ali também, dentro do site, foi criada uma estratégia de conversão. Então, a gente tem tanto no canal, para que a gente meça realmente o quanto está se convertendo, e a gente também utiliza os podcasts que a gente grava no site. Então, acho que tem várias frentes, né, que podem ser trabalhadas. Mas eu acho que o principal no YouTube é você poder ter algum meio dele te contatar para você também detectar a origem e validar se realmente aquilo está fazendo sentido. Perfeito. E isso a gente falou um pouco de podcast como business case, né? Um outro podcast que eu vejo que aparece bastante aqui é o podcast baseado na linha de educação. Educação tanto para o colaborador, quanto educação para o seu público, treinamento de produto. O que você pode falar para a gente quanto a um podcast de educação? Qual que é a vantagem e qual que é um modelo sugerido para educar o público em si? É um dos modelos que eu particularmente gosto muito do podcast, porque eu acho que é muito inovador, né? Então, a gente começou uma frente e a gente está iniciando uma outra frente. Eu vou explicar aqui as distintas. Então, a gente tem o Café com P.O., né? Que a gente está falando mesmo de treinamento de produto, falando de especificação, de solução, algo mais focado aí em treinar e gerar habilidade dentro das nossas soluções. Isso funciona muito bem para o cliente, porque é mais leve ele assistir um podcast, onde eu tenho aqui um PO, que é o dono da solução, da inovação, conversando com uma outra pessoa da empresa, né? E trocando aqui as figurinhas, ou seja, como que eu posso fazer isso? Mas a minha empresa, se a empresa for de varejo, como é que ela pode usar esse módulo? Como é que eu posso usar a inteligência artificial dentro do bot para captar lead? Então, a gente tem a pessoa do produto gerando esse conteúdo e gerando o treinamento, ou seja, é um treinamento mais leve do que algumas vezes a pessoa fica lá assistindo vídeos e vídeos e vídeos de treinamento e muitas vezes sem conseguir se monitorar, né? O que está acontecendo. A gente também tem uma linha onde a gente está começando agora, aqui dentro, né? A gente vai começar as gravações, que é ligada para colaboradores, ou seja, um podcast onde a gente pode passar informações sobre a empresa, treinamentos como onboarding, falar de LGPD, que é um tema que é muito importante para as empresas, falar de segurança da informação, falar para os próprios colaboradores sobre as soluções, sobre o que está chegando de novo, né? Então, eu vejo que a gente pode usar em duas frentes. Você pode ter um canal focado para falar do seu produto, da sua solução, como ela agrega, poder mostrar as várias verticais que você pode atender ou como atender, e você pode também trabalhar internamente. E é uma coisa que eu particularmente vejo que é muito mais leve de ser assistida, né? E tem mais aderência. E aí você também consegue trabalhar com várias frentes. Então, a gente tem esses modelos aí, esses projetos. Uhum. Eu vi que, inclusive, na Geduca,
tem um lance que vocês têm as formações para um analista de canais digitais. Isso. E que parte da trilha de conhecimento dele são podcasts gravados por professores. Isso. E o que você pode contar pra gente de que isso, como isso funciona na prática e qual que é o benefício de você inserir o podcast? Né, então, a Geduca é uma edtech, né? A base dela são as formações, são os cursos para que as pessoas que querem aprender uma profissão ou crescer numa profissão, elas vão fazendo a trilha, vão tendo a certificação. E o que a gente percebeu? Que inserir conteúdos de podcast dentro dessa edtech, além de você poder reforçar o conteúdo do vídeo mesmo, né? Do curso, do treinamento, você cria uma maior aderência, né? Então, a gente, hoje, dentro da Geduca, a gente pode trabalhar nos dois modelos. Vamos chamar de um híbrido, né? Você tem a formação, você tem lá a provinha para certificar, porque a gente sabe que isso é importante. Mas você também tem o podcast levando aquele conteúdo ou conteúdos adicionais sobre aquela trilha, né? E aumentando o espectro para as pessoas que estão se utilizando. O que é legal? Por exemplo, eu criei uma trilha de conteúdo, né? Subi na plataforma. Mas agora eu preciso criar um adicional, eu preciso colocar mais conteúdo, mudou alguma coisa, chegou uma coisa nova. Você pode usar o podcast como trilha também para inserir esse conteúdo, né? Então, você não precisa parar, gravar tudo de novo, você vai retroalimentando a formação. Então, a gente faz uma formação híbrida que acaba ficando aí mais descolado para o pessoal fazer. Perfeito. E, bom, nosso tempo aqui hoje é curto. Quanto tempo deu aí, Lucas? 22 minutos, então olha, tá bom. até aqui. Até que foi rápido, hein? Legal, né? Mas eu queria o seguinte, imagina que a pessoa chegou até aqui nesse podcast, 22 minutos, tá louco para poder fazer um podcast e quer começar. Eu posso fazer o meu jabá, mas depois eu queria que você falasse um pouco mais. O primeiro passo é ele encontrar um local para gravação, é isso? Sim. E depois que ele encontrou Um local bom. Um local bom, um equipamento, áudio, porque eu acho que principalmente quando você fala de empresa, você precisa de uma coisa com você qualidade, precisa de uma coisa né? com qualidade que transpareça para o seu cliente que você está dando valor àquilo lá. Tanto no exatamente. conteúdo, quanto que você convida ele, num lugar aconchegante, num lugar que consiga agregar não só a gravação, mas que ele consiga ser um ponto de relacionamento. E que mostre que eu vejo que essa questão de você trazer um cliente, trazer um lead num lugar bem estruturado, um lugar que realmente está preparado, demonstra também para a empresa que está, né, criando esse podcast a preocupação, né, em cuidar desse potencial cliente ou do seu cliente, em fidelizar. Né? É diferente a percepção de você chegar, como eu já ouvi relatos de outras pessoas, de outras empresas, dizendo: poxa, me chamaram para gravar um podcast e eu cheguei e fiquei até com medo de entrar na sala porque o lugar era horrível. Lá dentro até que era bonitinho. Então, eu acho que desde do local, desde a entrada, isso tudo reflete na experiência que o seu lead, o seu cliente vai ter com você, para ele sair encantado e realmente... E você ter gerado uma autoridade, porque você gera autoridade com o conteúdo, mas você gera autoridade também com o espaço, com a qualidade do que você está entregando. Não dá para você se posicionar como uma empresa top fazendo um podcast na luz de velas, vamos dizer assim, né? Então, acho que é super importante. Perfeito. Legal, achou o espaço. Qual que seria o próximo passo? É sentar para gravar? É um planejamento? Numa fase de planejamento, o que é importante das pessoas se preocuparem? Primeiro é o objetivo do podcast, né? Eu acho que isso tem que estar muito claro. Qual é o objetivo do meu podcast, né? Eu quero trazer clientes? Eu quero trazer leads? Ok. Sobre qual assunto eu vou falar? Né? Qual que é o tema? Eu vou falar sobre, por exemplo, inovação? Eu vou falar sobre transformação digital? Eu vou falar sobre marketing digital? Ok. Quando eu determino o assunto, eu preciso determinar quem são as pessoas para vir falar. Eu não posso querer fazer um podcast para falar de inovação e trazer uma pessoa que é da área de RH. Ela pode falar de inovação, mas ela vai falar de inovação na área dela. Se eu quero falar de inovação ligada à tecnologia, por exemplo, eu tenho que trazer pessoas que dão um fit com o podcast. Né? Então, eu preciso determinar o assunto, preciso determinar o meu público-alvo dentro das empresas. Então, é um diretor de marketing, é um gerente de marketing, é um cara de TI, é um cara de infraestrutura. Quem é o público? Quem são os possíveis,
né, as possíveis personas que eu posso trazer para o meu podcast. Porque também é muito importante você não ser uma pessoa inconveniente no sentido de deixar quem você trouxe para gravar com você desconfortável por não conseguir transcorrer o conteúdo. A pessoa se sentir assim, poxa, mas eu não sei falar disso. Como é que eu vou entrar nesse podcast? Ou às vezes tem pessoas que, cara, eu vou entrar, mas no decorrer o assunto morre porque não flui, não tem bagagem para conversar. Então é muito importante isso. Eu acho que até nessa linha de faltar conteúdo, eu percebo que tem algumas empresas, e a GVP já fez isso algumas vezes, não por falta de conteúdo, mas até pela estrutura organizacional, de ter várias empresas no grupo, de fazer collabs. Eu vejo que é um modelo que funciona muito entre empresas que têm alguma coisa complementar. Sim. E você, além de você transferir a autoridade de uma empresa para outra, compartilhar cliente, etc., funciona muito bem para você poder melhorar o papo, né? Deixar o papo mais engajado, com mais pessoas. O que eu vejo no podcast é um papo 1 a 1, ele tem ele corre mais ou menos como uma entrevista. Isso. Uma pessoa pergunta, que é mais ou menos o que está acontecendo aqui. A outra questiona, tem um bate-papo. Mas quando você coloca mais pessoas na mesa, ele fica mais engajador. Isso. Nesse ponto, quando você faz as collabs entre as empresas, qual que é o grande diferencial? O que você vê que realmente, toda vez que a gente faz collab, a gente tem esse ponto positivo. Antes de falar isso, eu acho que o collab tem algum outro viés. Para fazer um podcast tem um custo. Hoje não é tão caro quanto isso, mas quando você pode collab, meiar. você meia com uma outra empresa. Então você consegue otimizar o seu custo. Também. Mas do ponto de vista de conteúdo, o que você vê de vantagem em fazer uma collab e você e um parceiro seu de outra empresa com um cliente, um parceiro, um lead potencial? Eu acho que além dessa questão da autoridade, né, que se reforça, porque você tem duas empresas que se complementam, isso eu acho que é importante, né? Acho que você fazer um podcast, eu sou da empresa que vende banana, eu sou da empresa que vende sapato, tem que ter algum ponto de sinergia para fazer sentido, né? Mas eu acho que essa questão de reforçar muito a autoridade, né, e você conseguir trafegar por diversos assuntos. Isso eu acho que é o mais fantástico da collab, né? Uma coisa que é legal que você estava falando, 2 pessoas. A gente não faz com menos de 3, mas a gente já fez podcast, acho que tinham 6 pessoas mais ou menos com a gente. O que também foi muito legal. Tem a questão de organizar a estrutura para fazer? Tem. É qualquer estúdio que vai conseguir, por exemplo, fazer um podcast com 6 pessoas? Não. Tem que ser um estúdio que realmente está estruturado, tem equipamento, tem câmera adequada, porque é muito complicado fazer um podcast onde você pega 2, 3 pessoas, né? Então tem tudo isso. Mas a gente já chegou a fazer, acho que com 6 pessoas. 5 ou 6, eu não lembro direito agora. Então, assim, eu vejo que quando você parte de 3 para cima, lógico, não dá para ter 10 pessoas, porque vira bagunça. Mas pelo menos 3 a 4 pessoas, eu acho que flui muito mais, porque normalmente são pessoas com perfis diferentes, pontos de vista diferentes. Então, tudo vai se complementando, né? E é lógico que é muito importante, acho que o 4º passo aí é você ter o alinhamento antes de entrar, né? O briefing. Né? Do que pode, do que não pode, do que eu gostaria, do que eu não gostaria, do que eu me sentiria incomodada e do que eu não me sentiria incomodada em falar. Então, acho que isso é bem importante. Perfeito. Bom, acho que a gente já deu uma bela introdução até com... muitas histórias. Uns pontos estratégicos. O papo foi ótimo. E Obrigada. eu queria convidar vocês para conhecer um pouco mais o nosso espaço. A gente está aqui em Alphaville, na Alameda Rio Negro, número 500. É um espaço que é super fácil de você entrar, super fácil de você sair. É um espaço que tem estacionamento, tem um restaurante, é um espaço super confortável para você trazer o seu cliente aqui. Tem toda a infraestrutura. Tem toda a infraestrutura. A gente tem mais de 4 estúdios para você gravar, então espaço não vai ser um problema, horário não vai ser um problema. E eu vou até convidar a Karen para dar uma volta aqui e mostrar o nosso espaço. Mas antes da gente ir, tem que falar uma coisa super especial que tem aqui dentro. Pode falar. A gente tem todo um ecossistema para que todos os nossos clientes e parceiros e leads possam ter tudo que eles buscam num lugar só, além de um lounge mega top, onde os nossos clientes podem fazer também um mega happy hour com os clientes deles e com os leads. É um ecossistema. E a gente vai mostrar, né? É um ecossistema de empreendedorismo, é isso aí. E a gente vai mostrar isso agora. Bora. Vamos lá?
Bem-vindo ao nosso espaço aqui na Produtora 76. Vem conhecer com a gente. Aqui é nossa área gourmet, onde você pode fazer diversos modelos aqui de evento, desde happy hour, confraria, jantares super especiais e ainda fazer apresentações. Bora? E aqui nós temos o estúdio número 1 para fazer o seu podcast com muita qualidade, câmeras 4K, iluminação, mesa de edição, mesa de corte, tudo com a maior qualidade que existe no mercado. Aqui nós temos mais um estúdio para gravação de podcast, também seguindo um alto padrão de qualidade. E aqui, super especial para você que vem gravar com seus clientes, com seus leads, você vai ter aqui à sua disposição uma super sala de reunião, super legal. E aquele lounge que a gente contou lá no podcast para vocês, onde você pode fazer um happy hour, fechar negócios, parcerias, tudo aqui disposto para vocês, para proporcionar ótimos momentos. Agora, vem para a cereja do bolo. Que é o nosso auditório, que tem essa vista maravilhosa de toda a cidade de Barueri e que você pode gravar tanto seu podcast com um LED de fundo, quanto fazer o seu evento, que cabem até 250 pessoas. Aqui a gente tem iluminação de alta qualidade, a gente tem parte de áudio e a gente tem a parte de vídeo pronta para você fazer o seu evento ser um sucesso. É isso aí. Vem com a gente no nosso ecossistema, onde você vai ter tudo de ponta e entregue do começo ao fim, uma experiência fantástica. Produtora 76.